O texto que lemos, nós estaremos começando, meus queridos irmãos, esta leitura a partir do versículo de número 23, desculpem. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 11, a partir do verso 23. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Repetindo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Queridos, de manhã nós falamos sobre o tema da sepultura para a glória. Mostramos a realidade da queda do homem, do seu fracasso, do edito de Deus, dizendo para este homem a grande realidade daquilo que seria, e a partir daí o foi a recompensa do seu pecado, que seria a morte. E eu disse aqui aos irmãos que Deus não estava dizendo nada desconhecido para Adão. Adão havia então vivido uma vida comum, comendo animais que ele mesmo matava. E agora a morte para ele não seria uma incógnita, não seria um engano, não seria uma coisa nova. Ele tinha certeza em que a morte haveria de ser o elemento que o perseguiria a partir daquele instante. Mas na visão comum, Adão continuou vivo. Mas na visão espiritual, a Bíblia diz que Adão, caindo no pecado, se tornou um elemento de uma ação em que o reino das trevas estava assumindo o senhorio sobre ele, e consequentemente aquilo que Deus lhe dissera sobre a morte, a partir daquele instante em que ele pecou, a morte estava de fato tendo senhorio sobre ele a partir da morte espiritual. Adão viveu muito tempo, mas morreu em seguida. Todos pecaram, eu dizia de manhã. A herança, a transferência do mal de Adão passou então a existir em todas as pessoas do mundo. Nasceu, já é pecador. E é isso que Davi diz: eu fui formado em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. É isto, meus queridos irmãos, que São Paulo diz: eu sou o mais miserável de todos os homens. Isto é o que? Resultado do pecado. Mas nós falamos, meus queridos irmãos, de uma igreja em Éfeso, em que no capítulo 1 da carta, Paulo está falando do comportamento desta igreja, uma igreja rica, uma igreja com testemunho muito real, uma igreja que vislumbrava a manifestação da glória de Deus. No capítulo 2, eu falei, meus queridos irmãos, que aquela igreja estava agora recebendo do Senhor a mais preciosa notícia, através do apóstolo São Paulo, que a transformação trouxe para todos eles a herança de poderem estar com Cristo em glória. E ele diz em que a morte não seria mais elemento em que ele estaria trazendo pavor, mas ele agora diz: sepultados com Cristo. Então nós morremos no pecado, mas agora Jesus vem e sepulta aquele pecado de condenação, em que todos nós, os cristãos, os escolhidos, os redimidos, aqueles da presciência de Deus, estariam de fato vivendo. E é exatamente nessa instância que Deus determina a ressurreição, o levantamento daqueles que caíram,
que iriam para a perdição ou para o inferno, agora são galardoados pela grande ação extraordinária do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e nos trazendo a libertação através da ressurreição eterna. Adão não teria mais como temer a morte, não teria mais como temer a eternidade, porque o Senhor naquele mesmo dia lhe dissera: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O engano, o fracasso, tudo aquilo que era dito de Deus, imputado agora sobre Adão, transforma-se numa palavra de esperança concretizada muitos anos depois, na vinda e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, nós estamos, meus queridos irmãos, nos deparando com outra razão que cada vez mais alicerça e alegra a igreja, por saber que essa história não ficou absolutamente em Adão, mas ele passou, ou ela passou, a todas as gerações. E agora nós encontramos o Espírito Santo descendo sobre um povo, iniciando a igreja em que militaria por milhares de anos, em que seria desafiada a vencer o pecado, a vencer o mal, mas ela estaria sempre plantada na bênção da graça preciosa de Deus, que ditaria para ela que agora ela está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando a gente lê o texto, a gente verifica, meus queridos irmãos, que agora não há mais nenhuma preocupação com referência à perdição, isto é, para aqueles que têm em Jesus na vida. Paulo diz que agora não há mais nenhuma condenação, nenhuma. O diabo muitas vezes, como nosso acusador, traz uma série de coisas para dizer: por isto você está perdido. Aí Jesus diz assim: foi por causa disto que eu morri, para livrar você da condenação. A leitura da Bíblia, no texto lido desta noite, meus queridos irmãos, nos leva a saber que Jesus acompanhou os seus discípulos, e nas últimas horas ele passa então a lhes ensinar acerca daquilo que aconteceria doravante, depois que o Espírito Santo descesse sobre a vida da igreja. O Espírito desceu, e agora os ensinamentos estão fluindo em todas as direções, porque a igreja cresce como raízes preciosas, que vai arrebentando o solo e fazendo com que agora uma nova visão, dentro de uma ordem espiritual, comece a acontecer. O que é que acontece a partir daqui? É que a Bíblia, meus queridos irmãos, nos diz que há uma nova história. O povo começa então a se agrupar. Este povo se chama igreja. Este povo se chama grupo de remidos, santos, transformados, perdoados. A partir dali, esta seria a história daqueles que se tornassem discípulos do Senhor. Um dia, Jesus lhes diz como esta igreja procederia. Reúne esta gente para fazer a celebração da ceia. E isto é, lembrar a libertação do povo de Israel, lembrar também o edito de Deus para livrar Adão da morte, do pecado e do juízo eterno. E o texto nos diz que São Paulo, meus queridos irmãos, encontra uma igreja que está desorganizada e que precisava ouvir lições
para a sua adequação com referência à celebração da ceia do Senhor. O que era que eles estavam fazendo? Eles vinham para a igreja e faziam uma grande festa. É claro que a celebração da ceia é uma grande festa, mas eles faziam uma grande festa, não, meus queridos irmãos, nos moldes de Deus, mas faziam nos moldes dos costumes antigos. Eles traziam muita comida para a igreja, eles traziam muito vinho, as famílias se reuniam, comiam, bebiam e tinham de fato aquela reunião como a melhor de todas do dia ou da semana ou do mês ou do ano. Paulo entra nessa questão para lhes advertir, dizendo: isto não é a celebração da ceia do Senhor. E ele diz assim: porventura vocês não têm casa para comer ou beber? A ceia do Senhor não era absolutamente uma diversão. A ceia do Senhor não é para se fartar de comida. A ceia do Senhor é para se fartar na alma. E o que é que o texto nos diz? É que Paulo exorta aqueles irmãos de Corinto para que eles façam a coisa como deve ser feita. Eu me lembro quando me converti, e vai aqui uma grande advertência aos pais. Tinha uma congregação da igreja que eu me converti, e os irmãos vinham para a igreja central. E eles traziam um ônibus cheio de gente, e o bairro lá de Mãe Luísa era um bairro pobre, e é claro que no meio, lá no ônibus vinha uma tonelada de meninos. E esses irmãos vinham para a celebração da ceia do Senhor, e muitas das mães dividiam o seu cálice e o seu pão com seus filhos. Os meninos ficavam chorando, querendo cear, e as mães partiam. Agora os irmãos imaginem que visão, que preciosidade nós colocamos diante desta oportunidade gloriosa de Deus para celebrar a ceia do Senhor, quando a gente resolve dividi-la com os meninos que não sabem de nada. Então o menino vê a mãe com um cálice na mão, tomando, e os meninos querem, e elas tomam um pouquinho e davam para o menino tomar o restante. Não era muito diferente da igreja de Corinto. E eles faziam muito mais abusivamente. Eles traziam muita comida e faziam a celebração assim na casa do Senhor. Aí Paulo diz assim, a partir do verso 23: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo que aquela gente precisa de ensino. Lembrando que a celebração da ceia do Senhor é um dos atos mais gloriosos da vida cristã, porque ele está se lembrando do dia em que o sangue de Jesus passou em sua vida e lhe deu libertação para sempre. O que é que o texto diz? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído o Senhor tomou o pão e deu graças. Eles não estavam fazendo isso, eles chegavam e faziam uma festa. Eu já fui em algumas igrejas aqui em Campina Grande que eles promovem jantar dentro da igreja. E eu diria, meus queridos irmãos, longe de mim concordar com uma coisa dessa. O recinto da igreja é muito sagrado, não é para jantar, não é para diversão, não é para confraternização nenhuma que saia do âmbito espiritual. Tem que ser dentro do âmbito espiritual. A casa do Senhor foi santificada para celebrar tão somente a Ele e a mais ninguém. Não sei se os irmãos já foram em algumas igrejas que fazem jantar dentro do seu templo, mas eu já fui. Aqui mesmo em Campina Grande. O que é que Paulo ainda diz, meus queridos irmãos? Ele diz, tendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele está falando,
referente à pessoa de Jesus: fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui para lembrar, não é de homem nenhum do mundo, é para lembrar tão somente de Jesus. Estamos aqui para lembrar de Jesus e lembrar o que Ele fez por nós. Não estamos aqui por um costume, estamos aqui por um ato de fé e obediência a Deus. Mas ele ainda diz que ele então orou pelo pão, deu graças e distribuiu. Em seguida, semelhantemente, depois do pão ou de cear, havendo ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele está fazendo referência da palavra de Jesus. Nova aliança. Quem perdeu a aliança com Deus? Adão. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu vim reconciliar. A aliança é compromisso, é casamento, não é brincadeira. Quando a gente exibe uma aliança na mão, estamos dizendo: eu tenho um compromisso. E a igreja do Senhor tem compromisso com Ele. Esta aliança, meus queridos irmãos, não era um mero costume, é uma realidade de fé palpitante, borbulhante no coração de cada pessoa que acredita que o sangue de Jesus passou em sua vida. Mas ele ora pelo cálice, dizendo que o cálice representava a nova aliança no seu sangue. Mas Paulo diz uma coisa intrigante, e esta não livra ninguém: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você saiu de casa, se olhou bem direitinho no seu espelho. Tinha necessidade disso? Eu acho que sim. Às vezes a gente sai de casa meio descabelado, né? A gente sai de casa meio o botão trocado, sai de casa sem muito cuidado e tal, e é preciso fazer isto. Principalmente as mulheres gostam de se perfumar, pentear bem o cabelo. Pastor André não tem essa preocupação. Mas, meus queridos irmãos, imaginem, pois, em que o apóstolo está dizendo: examine-se. Ele não está dizendo: pastor André, você tem a prerrogativa de examinar Fred. Você tem a prerrogativa de examinar Nilson. Examine-se cada um a si mesmo. Como é que estamos por dentro? Por fora eu sei como estou, mas por dentro, como é que eu estou? Meus irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida deve ser, na realidade, uma ação como se refletisse num grande espelho. Sabe de uma coisa? A gente precisa estar por fora, assim como por dentro. E se estivermos bem por dentro, a nossa carne estará em perfeita sintonia com a glória e a manifestação da graça de Deus. Termino quando Paulo diz assim: examine-se cada um a si mesmo. Depois de examinado, coma deste pão e beba deste cálice. Ninguém aqui tem autoridade de lhe examinar. Eu não tenho nenhuma prerrogativa, nenhuma autoridade, não recebi de Deus nenhuma autoridade para examinar ninguém. Mas eu assisti num culto de Santa Ceia, um líder se levantar e dizer: irmã, aí você não vai cear. E a irmã disse: por quê? Disse: porque eu sei exatamente que você não pode. Meus irmãos, Deus não nos deixou como juízes de ninguém. Quem é o juiz da minha vida sou eu. Quem é o juiz da sua consciência é você, meu irmão, minha irmã. Por isso a Bíblia diz: depois de examinar-se, logo em seguida, só assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente,
come para sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. A palavra condenação aqui não significa inferno, mas significa ausência da bênção. Você quer estar debaixo da bênção de Deus? Amém? Obedeça a Deus. Nunca queira abençoar você mesmo. Nunca queira tributar a você mesmo perfeição. Dependa única e exclusivamente de Deus. Por fim, Paulo diz assim: se você não se examinar e colocar as suas mãos sobre os elementos sagrados, qual é o resultado? Há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem por tomarem o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Você sabe o que é que significa dormir, adoecer e estar de fato inerte, isto é, dormindo, morto. Você sabe exatamente o significado de tudo isso? Todo mundo aqui sabe de gramática. Por esta razão há muitos fracos. Ninguém quer ser chamado de fraco. Se eu chamar aqui qualquer pessoa de fraco, depois elas vão me pressionar ali no corredor. Você imagine que, meus queridos irmãos, em Cristo precisamos estar fortes cada dia. Em Cristo não deve absolutamente, meus queridos irmãos, o elemento fraqueza de consciência ser elemento dominante nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós pertencemos ao exército mais forte do mundo. Deus não tem no seu exército soldados raquíticos, anões, mal treinados, mal nutridos, sem estarem de fato bem exercitados. Os soldados de Deus, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que já venceram o mundo. E quem vence o mundo não é fraco. Quem vence o mundo é forte. Vamos orar? Vamos pedir aos senhores oficiais para já estarem